A caricatura ou charge é uma representação gráfica de uma pessoa, situação ou coisa, na qual o artista carrega ou exagera em certos aspectos, com intenção satírica ou cômica. As origens da caricatura como expressão artística datam do século XVII, quando o termo é usado para designar os desenhos dos artistas italianos Agostino e Annibale Carracci. No Brasil, a primeira caricatura é atribuída a Manuel de Araújo Porto Alegre, tendo sido publicada no Jornal do Comércio em dezembro de 1837. Ainda no século XIX, outros artistas se destacaram no cenário nacional, entre eles o italiano Ângelo Agostini e o português Bordalo Pinheiro, cujos trabalhos criticavam tanto a política quanto a sociedade do Segundo Reinado. Na República Velha, o número de artistas que se dedicam à caricatura se expande consideravelmente e surgem nomes relevantes como Raul Pederneiras, Calixto, J. Carlos e aquela que é considerada a primeira caricaturista mulher no mundo, Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca. A gente tem que pensar que nessa época você não tinha televisão, né? Então a crítica que era feita vamos dizer, a realidade, ela surgia nos jornais. E temos que pensar também que existia no país o índice de analfabetismo era muito grande, né? Então a força da imagem ela era muito explorada pelos jornais. Então os jornais oposicionistas, aqueles que queriam fazer uma crítica ferina vamos dizer, ao status quo, ao governo, se utilizavam muito do humor gráfico, né? Então era um período em que os chargistas, os caricaturistas, eles tinham um prestígio muito grande, porque eles praticamente definiam a opinião pública, né? Talvez não haja na história política brasileira nenhum outro personagem que tenha sido mais alvo, né, dos chargistas, dos desenhistas, né, dos humoristas. Getúlio sempre foi um material muito fértil para imitadores, para admiradores, para adversários, ou seja, o Getúlio com aquele seu jeito bonachão, com aquele seu sorriso, com aquele seu corpo balofo, com aquela sua indumentária de gaúcho, ele sempre foi um material muito fértil, né, para os que o amaram e para os que o odiaram. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. No Brasil, começou com o Manuel Araújo de Porto Alegre, uma charge que ele publicou no jornal, no Diário do Comércio, e aí então começou no Brasil a tradição de fazer charges políticas. A Europa tem uma grande tradição de humor gráfico, né? Então grande parte dos ilustradores brasileiros, muitos deles vieram da Europa ou tinham uma educação europeia. O Ângelo Agostini é o mais famoso. Chegou criança ao Brasil, ele veio com a mãe, que era uma artista de ópera, né, e ficou morando no Brasil durante muito tempo. E ele se sediou no Brasil, ele ficou dono de revista, ele teve um trabalho muito importante, foi inclusive um dos pioneiros no mundo de histórias em quadrinhos. Mas as charges dele eram excepcionais. Era um grande desenhista, ele era um abolicionista, era um republicano, então ele fazia muitas críticas. Você não pode narrar a história do Segundo Império no país sem o Ângelo Agostini, né? Ele praticamente faz a crônica de todo o Segundo Império e o início da República. As Aventuras de Nhoquim é considerada a primeira história em quadrinhos feita no Brasil, né? Então o Ângelo Agostini vai fazer vamos dizer, as aventuras de um caipira na corte, né? Então, um caipira que vai para o Rio de Janeiro e lá tem as suas aventuras
se adaptando à cidade grande. E vai ser considerado o criador das histórias em quadrinhos no país. Depois vai trabalhar na revista do Tico Tico, em 1905. Ele vai criar o logotipo da revista, a primeira revista infantil brasileira que tinha histórias em quadrinhos de uma forma regular. O Getúlio, ele sempre gostava muito de revistas, né? Ele lia bastante revistas. A revista, inclusive, favorita dele durante o período de exílio era a Fonfon, durante muito tempo. Mas tem um aspecto curioso, bem anterior a isso, que é o Getúlio ainda no Rio Grande do Sul, né? E que já era um homem maduro quando ficou noivo da sua futura esposa, Darcy Vargas. Ela era tão nova, tinha metade da idade dele, que ele deu de presente para ela um exemplar da revista infantil Tico Tico. Tico Tico começa em 1905, vai até 1962, mais ou menos. É uma revista que ela vai começar no modelo das revistas infantis europeias também, né? O modelo da Semana de Suzette. E tem histórias em quadrinhos, tem histórias ilustradas, curiosidades, tudo que é tipo de atividade infantil, de variedade para as crianças. Eu nasci em 1930, então até 1945 eu vivi a ditadura de Getúlio Vargas. Então a minha infância e juventude eu via piadas, críticas, tudo a respeito do Getúlio Vargas, algumas delas impublicáveis. Getúlio acompanhava tudo que saía na imprensa sobre ele, inclusive as charges. Que diabo! Quanto mais eu caminho na direção dessa casa, ela fica mais pequenininha. E ele guardou, inclusive, em seu arquivo, muita dessas charges. Ele se divertia, inclusive, com essas charges, mesmo quando elas não eram tão positivas assim. Mesmo nesse caso, ele as guardava, né? Ele se sentia lisonjeado, homenageado de alguma forma. Uma providência sobre cuja oportunidade, há muito, todos estão de acordo. É a criação dos tribunais regionais. Olhe, Getúlio, sempre que você quiser avançar nas ideias da minha plataforma, não faça cerimônia. Urge uma coordenação de esforços entre o governo central e o dos estados, para o estudo e adoção de providências de conjunto, que constituirão o nosso Código do Trabalho. Você gostou de fato da minha plataforma, hein, Barba? Na verdade, o que havia ali era uma situação tanto quanto ambígua do Getúlio, que ao mesmo tempo que tinha sido o ministro, né, das finanças do Washington Luiz, passara a ser o candidato de oposição. Então tinha ali uma certa controvérsia, né, de que lado, afinal de contas, o Getúlio estava. Então, muita gente chegou a acusar o Getúlio de copiar o programa de governo do Júlio Prestes, mas, na verdade, os programas de governo sempre são genéricos, então serve para cada candidato, pode assumir o do outro e não vai fazer diferença nenhuma, e até hoje é assim. Com sua licença, seu Julinho. A revista Malho, por exemplo, é uma revista muito influente na época, né? Vamos dizer, o que determinava muitas vezes o rumo da política era o trabalho desses caricaturistas, né? Às vezes faziam cair um ministro, cair um membro do governo por uma charge que fazia. O Malho teve uma trajetória interessante, né? O Malho era um jornal muito governista antes de 1930, inclusive, portanto, ele era um jornal que criticou bastante a Aliança Liberal, criticava bastante a candidatura do Getúlio e que, por causa disso, né, exatamente por isso, quando houve a Revolução, ele foi empastelado. Né? O Malho teve as oficinas invadidas e os revolucionários fizeram questão de destruir o Malho. E o Malho faz uma inflexão editorial, mas depois ele volta a circular, mas já passa a circular como com um viés bastante oficialesco, ao ponto de, em determinado momento, dedicar um número especial de centenas de páginas, colocando o Getúlio na capa durante o Estado Novo, e aí uma revista absolutamente sisuda, sem nenhuma graça, uma revista sem nenhuma bossa, uma revista completamente chapa branca. Seu Getúlio, aprendem comigo. Mais vale uma senatoria na mão do que uma presidência voando.
Olha, o Getúlio tinha suas matrizes políticas enraizadas no Rio Grande do Sul, sem dúvida. Então, para a gente, se a gente quisesse fazer uma espécie de genealogia política de Getúlio, a gente inevitavelmente teria que citar os dois grandes líderes republicanos gaúchos, né, o Borges de Medeiros e o Júlio de Castilhos. Havia uma fidelidade ao Borges de Medeiros. Não esqueçamos que o Borges de Medeiros foi quase 30 anos chefe do Rio Grande, né? Havia. Mas o Getúlio demonstrou que ele era completamente independente. E Borges de Medeiros, né, vai ser outro prato cheio para os chargistas da época. O Borges, um homem muito magro, muito alto, com barba, bigode. Então, aquela figura longilínea do Borges de Medeiros vai também servir, né, para que os chargistas o retratem também à exaustão. E quando o Getúlio assume o poder, o Borges passa para a oposição ao Getúlio, ele que tinha sido um dos mentores, e reclama que o Getúlio está governando com poderes ditatoriais. E até o Getúlio comenta com seus assessores: ora, o Borges foi ditador durante 25 anos, eu só sou há 2, ele já está reclamando, ele já está achando ruim. Essa ofensiva é muito pior e requer muito mais coragem do que de Itararé. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo. A careta é um título que existe em vários países, inclusive, né? Na Argentina tem uma revista, a Careta também. Então é um título bastante comum na América Latina. É uma outra revista que também durou bastante, tinha grandes caricaturistas também. Olha, a Careta era uma revista satírica por excelência, né? Uma revista que incomodava bastante os poderosos da época e contou talvez com os maiores chargistas e com os maiores caricaturistas daquele momento. É uma escola verdadeira, não só no traço, mas também no texto. Eram textos muito bem-humorados. Se tornou uma referência no jornalismo satírico brasileiro. Bom, a Careta tinha todos os melhores cartunistas do Brasil, os maiores caricaturistas no Brasil, estavam todos na revista Careta. E ela era realmente uma revista de muito sucesso. As capas eram em cores, feitas a maioria do J. Carlos, e dentro, então, tinha uma crítica muito grande ao Getúlio. Tenha calma, Getê. Tenha calma, Getê. Um dos chargistas, né, um dos caricaturistas mais ácidos ali até 1930 é, sem dúvida, o J. Carlos, que além de ser muito ácido, também era muito talentoso, corrosivo, ninguém escapava da sua perna, inclusive algumas charges em que o Getúlio, como candidato a presidente da República, aparece de forma pouco edificante, em charges bastante críticas. Um dos maiores caricaturistas que já existiu nesse país. Tinha uma linha fina, um humor muito ferino, né? Trabalhava a ironia, né? E a crítica de costumes de uma forma como poucas pessoas conseguiam, né? Praticamente marcou a virada do século, né? Curiosamente, a partir de 1930, quando Getúlio chega ao poder, né, quando a Revolução de 30 é vitoriosa, o J. Carlos passa por um processo gradativo, né, de cooptação pelo regime. Ele passa, inclusive, a ser um dos ilustradores e desenhistas mais emblemáticos do próprio regime, onde o teor das suas ilustrações passa a ser de um nacionalismo bastante ferrenho, onde o verde e o amarelo são as cores preponderantes. Quando o Disney esteve aqui no Brasil, ele chamou o J. Carlos para sentar ao lado dele no banquete. E o J. Carlos não sabia falar inglês e levou a filha dele. Então a filha dele serviu de intérprete. E o Walt Disney, então, estava escolhendo os personagens brasileiros para fazer o desenho animado. E o J. Carlos desenhou o papagaio. Na última hora o J. Carlos desistiu. E o Disney levou a ideia do Zé Carioca feito lá. Os desenhistas do estúdio Disney estiveram no Brasil, né, em 1941, foram recebidos, inclusive, pelo Getúlio no Palácio do Catete e passaram um mês no Brasil desenhando papagaios no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e tal. Agora, o que é interessante notar é que no mesmo dia
né, que o Disney visitou o Getúlio junto com todos os seus desenhistas no Catete, estava aqui no Brasil também sendo recebido pelo Getúlio o ministro da propaganda da ditadura fascista de Antônio Salazar em Portugal. E o Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil, comandado na época pelo Lorival Fontes, destacou muito mais a presença do salazarista do que do Disney. Em 1937, quando ali no começo do ano começaram a surgir as expectativas de quem seria o sucessor do Getúlio, ele estava mais do que certo que o sucessor dele seria ele mesmo. Então, muitas vezes ele é retratado se olhando no espelho como se olhando para o seu sucessor, ou seja, o seu sucessor é ele próprio. Há um quadro em branco. O presidente, que é neutro, vai definir-se por ele. Será mesmo quadro ou será algum espelho? Uma charge do Belmonte que mostra, mais uma vez, o Getúlio como alguém agarrado firmemente ao poder e sem querer largar. Então, isso provavelmente deve ser uma charge dos anos 30, 37, por aí, alguma coisa sobre, já perto do que seria a eleição naquele ano, e que o Getúlio queria permanecer no poder e acabou ficando. Então, ele utiliza o Dom Pedro I aqui como um exemplo histórico, né? Cara de sorte esse Dom Pedro. O povo pediu a ele que ficasse. Essa é uma charge de 1938, fevereiro de 38, portanto, no começo do Estado Novo, em que o Getúlio coloca na gaveta os políticos, os partidos, ou seja, abole inclusive os símbolos estaduais, as bandeiras dos estados estão indo para dentro da gaveta, a Constituição, ou seja, e aqui a Formiga e o Gafanhoto permanecem como as únicas forças políticas que ainda restavam no país, além do próprio ditador. Isso aqui é uma charge do início do Estado Novo. De 37 a 45, fazer charges no Brasil ficou complicado, né? Porque aí, de fato, se institucionalizou uma ditadura ferrenha, uma ditadura que perseguiu jornalistas, que fechou jornais, trabalhava com o Congresso fechado. Vamos dizer, a caricatura ela sempre acha um espaço, né, para se manifestar. É lógico que daí, nesse período, no período da ditadura, os caricaturistas tinham que ser mais sutis na crítica que faziam, né, no tipo de desenho. Mas não dizer que não desapareceu. Continuou existindo com muito mais dificuldade, mas as caricaturas continuaram saindo. Todos os caricaturistas continuaram a trabalhar, né? O que aconteceu mais nessa época é que os caricaturistas se voltam muito para a situação mundial. Então, para a crítica na situação na Europa, da guerra e tudo mais. Então, isso acontece bastante no país. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou. O Belmonte, ele é um caricaturista muito famoso, ele era de São Paulo, né? E ficou muito famoso pela criação do personagem, o Jocapato, né? Que era o representante do homem médio paulista, né? Do homem médio brasileiro, eu poderia até dizer. Meu trabalho predileto do Belmonte é um álbum que ele fez, uma coletânea de fotos que ele fez na época da Segunda Guerra Mundial, em que ele satiriza, né, os grandes ditadores, principalmente Hitler e Mussolini. É um álbum fantástico que mostra o Belmonte na sua melhor forma, né, criticando os poderosos de então e que em determinado momento pareciam imbatíveis, Hitler e Mussolini. É um dos maiores chargistas, sem dúvida, da história brasileira. Ele caricaturava tão bem o Adolf Hitler que o Goebbels, lá na Alemanha, chamou a atenção do Brasil que tinha um caricaturista que ridicularizava o Hitler. O Belmonte morava na Lapa e morreu tuberculoso e com grandes dificuldades financeiras. Esse salva-vida não chega! Jogue-me outro! Essa é uma charge do Belmonte em que mostra como Getúlio Vargas ele foi assumindo determinadas posições políticas ao longo da história. Então ele é apontado aqui, às vezes como um esquerdista, às vezes como um integralista, portanto simpatizante do nazifascismo, às vezes como um grande capitalista, o que mostra que o Getúlio sempre foi e continua a ser esse sujeito de difícil definir, né, de difícil definição. E marcharemos resolutamente para a esquerda.
Lutaremos energicamente contra os extremismos da esquerda e da direita. Os políticos são os piratas. Precisamos acabar com eles. Então, quer dizer, quando então, o navio brasileiro foi bombardeado pelo submarino alemão, o Getúlio foi obrigado, o povo saiu na rua e obrigou ele a declarar guerra à Alemanha e ao Eixo. Quando terminou a guerra, que os expedicionários brasileiros, os pracinhas, voltaram, a gente já sabia que o tempo da ditadura do Getúlio eram dias contados. Mal Mascarenhas de Moraes ou Dutra chegaram da Europa e teve aquela festa no Brasil inteirinho, eles depuseram o Getúlio. E, em vez de fazer que nem os ditadores de 64, eles então abriram eleições livres. E tal como aconteceu na França, que o De Gaulle foi eleito porque ele era um militar, Eisenhower foi eleito nos Estados Unidos porque ele era general, o Dutra foi eleito porque ele era um herói militar da guerra. Pesquisas davam como Brigadeiro Eduardo Gomes tranquilo candidato. E quando ele deu o apoio foi só. Ele disse, vota, o candidato é o Dutra. E o Dutra ganhou, estourado. Ele sabia que tanto o Góes Monteiro como o Oswaldo Aranha, entende, eram pretendentes a presidente da República. Mas ele perguntava para o Oswaldo Aranha e o Oswaldo Aranha desconversava. Perguntava para todos e todos desconversavam. O único que se apresentou e disse a ele que gostaria de ser presidente foi o Dutra. Mas até aqui, neste lugar solitário, tem o retrato do Rebeco. Nem por um minuto, Jeca. Devo perdê-lo de vista. Os chargistas dizem que com a eleição do Dutra, quem ganhou mais no país foram os chargistas, porque o Dutra ainda era melhor de caricaturar do que o Getúlio, porque ele era aquele baixinho, também troncadinho, com cabeça redonda, né? Então o Dutra passa a ser o alvo predileto dos chargistas. Tu ficas muito bem no uniforme de marechal. Pode ser, mas a turma me achava mais bonito na roupa de presidente. Theo talvez tenha sido um dos melhores chargistas do Getúlio e que imortalizou, inclusive, aquela figura do velhinho barrigudo, rechonchudo, meio careca, com charuto na boca, às vezes de bombacha, às vezes com lenço gauchesco no pescoço. Mas essa imagem do velhinho, né, que depois vai gerar até um dos hits, né, da música popular brasileira, ou seja, o retrato do velho, o retrato do velhinho e tal. Esse retrato do velhinho ficou muito consolidado nessa fase, ou seja, no segundo momento do governo de Getúlio, a partir de 1951, quando ele de fato já era um homem velho, né, e que permanece, inclusive, no imaginário coletivo essa imagem. Essa é o Theo, né? A charge do Theo na capa do Malho, de 1953, portanto, quando já se especulava quem seria o sucessor de Getúlio. Então aparecem alguns possíveis candidatos, o Oswaldo Aranha sempre aqui presente, e o Getúlio sempre como o dono da bola, ou seja, como aquele que não quer largar o poder, né, acima de tudo. É uma imagem bastante característica e que revela, né, esse apego do Getúlio ao poder. O Theo, além dele ser um grande caricaturista, ele tem uma qualidade que ele tem um estilo próprio. O estilo dele é extremamente reconhecível. Ele consegue fazer todas as caricaturas de gente que nem o Lucas Nogueiras Garcês, que nem o Getúlio, que nem todos eles, o Dutra, todos eles, mas sempre mantendo o estilo dele. Você vai ver como ele fará um governo novo. Mas o pessoal que o cerca é um bocado antigo. O Getúlio, quando assume o poder em 1951, após ganhar a eleição de 1950, ele tem que agora governar seguindo os ritos do jogo democrático. E para isso ele compõe um ministério de ocasião, um ministério fruto de muita barganha. Só que ele, de forma muito astuta, de forma muito esperta, ele, paralelo a esse ministério oficial, ele cria uma equipe econômica alternativa e que é o verdadeiro coração
do governo do Getúlio nesse momento, que é a chamada equipe da assessoria econômica, né, comandada pelo Rômulo de Almeida, e que dessa assessoria é que brotam todos os grandes projetos do nacional desenvolvimentismo do Getúlio. É daí que surge a Petrobras, é daí que surge o BNDES, é daí que surge o Banco do Nordeste, o projeto da futura Eletrobras. Isso não pode continuar, Excelência. Os preços estão tão altos que a gente nem pode mais enxergar eles. Está bem, está bem. Eu mandarei instalar um telescópio. O Getúlio, quando assume o poder em 1951, ele assume num cenário de hostilidade declarada da imprensa, né? Em toda a imprensa nacional, naquele momento, era oposicionista, porque havia, inclusive, a massa da grande imprensa havia apoiado o candidato derrotado, o brigadeiro Eduardo Gomes. Então, o Getúlio passa a governar com todos os dias tendo que enfrentar manchetes negativas a cada instante. Então, escândalos reais, outros imaginários, outros que eram superdimensionados. Naquele momento, ele estava sozinho e sem voz na imprensa. O único jornal oficial ou oficioso, que era à noite, fruto do espólio da Rádio Nacional, era um jornal sem expressão, de circulação reduzida. Então, o que é que o Getúlio faz? O Getúlio incentiva, né, a formação de um jornal governista, né, que era o jornal do Samuel Weiner, né, que passa a ser o Última Hora. A relação do Samuel Weiner com Getúlio foi que a revista Cruzeiro mandou ele para entrevistar Getúlio Vargas enquanto candidato à presidência. Agradou muito ao Getúlio o jeitão do Samuel. Aí o Samuel, que sonhava com ter o seu jornal, aproveitou e naturalmente obteve do Banco do Brasil o dinheiro suficiente como para inaugurar Última Hora Carioca. Essa é a história. Isso despertou uma inveja de todo mundo. Foi aí que começou a guerra com Lacerda. Quem mais brigou foi o Chateaubriand. O Chateaubriand tinha força, né? Tinha televisão, tinha um negócio, ele brigou. Porque a Última Hora, como é sabido, ela tomou conta. E abre-se, inclusive, no Congresso, uma CPI para investigar o financiamento, né, da Última Hora pelo Banco do Brasil. Só que, espertamente, o Getúlio e seus aliados conseguem instaurar uma segunda CPI, né, e uma segunda CPI que se dispõe a investigar a relação de todo o resto da imprensa com o Banco do Brasil. E essa segunda CPI vai revelar que toda a imprensa, sem exceção, inclusive o jornal do próprio Carlos Lacerda, a Tribuna da Imprensa, todos os jornais estavam pendurados no Banco do Brasil. Ali no auge da crise de 1954, que vai levar, inclusive, posteriormente ao suicídio do Getúlio, acontece a morte de um jornalista após ser espancado por policiais, o jornalista Nestor Moreira. E o Carlos Lacerda decide comparecer ao velório do Nestor Moreira e fazer disso, inclusive, um ato político. Foi aí que me pediram, o Samuel, que foi ao velório do Nestor Moreira, onde estava o Lacerda também, todo vestido de preto. E eu, na hora de sair do jornal, que eu estava saindo do jornal, eram 8 horas, e tinha um encontro, 23 anos, meu Deus do céu. Não, faz um papa defunto, alguma coisa assim. Eu pensei no urubu. Mas eu estava com pressa. Urubu, arquivo, todas essas coisas, perder tempo. É o corvo que é todo preto também. Vá de corvo. E fiz o corvo. Passei a minha noite, gostosíssima, por sinal, no Hotel Alfa, na rua Monte Alegre. E aí fui para o jornal, crente de que ia levar uma bronca, enfim, estava com uma dorzinha de consciência por não ter cumprido bem. Eu até hoje acho o pior desenho que fiz na minha vida. Aí o Samuel me apresenta o Danton Coelho. E o Danton Coelho me dá um abraço e me chama de gênio. Você fez um trabalho de uma
profundidade psicológica, retratando a alma torva desse filho da puta. E essa charge, ou pelo menos essa imagem do Lacerda personificado como corvo, vai ser reproduzida dias a fio, inclusive nas páginas da Última Hora, na primeira página, e vai consolidar o apelido do Lacerda, né, e associar para sempre na sua memória o apelido Corvo, graças a essa charge, né, antológica do Lã. Durante a campanha presidencial, por exemplo, de 1950, se você pegar todas as fotos de campanha, o Gregório sempre estará presente como um escudeiro fiel. E talvez tenha sido isso que fez com que o Gregório passasse a ser um problema, inclusive, para o Getúlio em 54, quando, em nome dessa fidelidade, o Gregório tentou fazer o que Getúlio por si só jamais faria, que era eliminar o seu principal adversário. A coisa do seu lado está preta. Há algumas questões que ainda permanecem, infelizmente, e talvez, né, irão permanecer indefinidamente sem respostas. O próprio ferimento do Lacerda, por exemplo, é uma dessas questões e uma dessas interrogações que persistem mesmo 60 anos depois. E a própria narrativa do Lacerda é contraditória quando ele diz que mesmo depois de baleado por um 45, saiu correndo pelo dentro do seu prédio, pelo portão da garagem, subiu uma escada interna e saiu pela portaria e para trocar tiros com o pistoleiro. Ou seja, é uma narrativa que tem alguns buracos. E o fato do próprio Lacerda também não ter entregue a sua arma para o delegado encarregado do inquérito original. Eu imagino que aquilo foi um ato impensado, inconsequente, né, das pessoas que faziam parte da guarda pessoal do Getúlio, ou seja, que quiseram ser mais reais do que o rei. Era o 4º centenário de São Paulo e o Getúlio Vargas desceu a 9 de julho naquele carro conversível, acho que era o Rolls Royce do governo do estado de São Paulo, e a multidão que estava no Anhangabaú deu uma vaia imensa para o Getúlio Vargas. E eu falei, puxa vida, o Getúlio Vargas, que era um ídolo desde 1930, no finzinho de governo, leva uma vaia enorme de toda aquela multidão que estava no Vale do Anhangabaú. Não demorou, veio o suicídio dele. O Vargas morreu, aí eu me lembro que houve tentativa de empastelar a tribuna de imprensa e tentativa, inclusive, de empastelar a Última Hora. Após o suicídio de Vargas, Theo continua sendo o grande nome no universo da caricatura, retratando os personagens relevantes da época, como os presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Depois do golpe militar, com a instituição da censura, o trabalho dos caricaturistas sofre limitações. Em 1969, desafiando a censura e o regime, surgiu o Pasquim, revista de humor que contava com nomes como Jaguar, Milor Fernandes, Cláudios, Fortuna e Enfio. Não sem sofrer represálias. Mesmo assim, o Pasquim sobrevive durante todo o regime. Com a abertura, outros nomes ganham destaque durante os governos democráticos, como Luiz G., Laerte, Angeli e os irmãos Caroso. Charge a favor não existe. Na verdade, charge é carregar. Ela sempre está tentando colocar, destacar alguma coisa que vai causar humor, né, ou vai ridicularizar, ou vai denunciar alguma coisa. É a essência da charge, né? O forte da charge é exatamente a crítica. O chargista político só pega os peixes grandes, não pega o peixe pequeno. É aquele que está nas manchetes. E como dizia Ronaldo Boscoli, fale mal de mim, mas bota a fotografia ao lado. Porque é marketing. Acho que o importante é você ter em mente que a importância da imagem gráfica, né, do humor gráfico, no sentido de criar um espírito específico no leitor, né, passar uma visão de mundo para o leitor, né, e por isso que ela participou tanto no país, né, nesse período. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez,
bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar.